Estou ao vivo em my live. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, essa live bem legal, então, pessoal, que eu vou hoje entrevistar a teacher Mônica Fischer. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Vai ser um papo de teacher aqui, então, para vocês. E a gente vai conversar hoje sobre como que a gente chegou à fluência, né? Como que a gente chegou, quais foram as dificuldades, o que que a gente fez para chegar até lá, né? Muita gente acha que, por exemplo, a gente professor aprende o inglês e tipo a gente chegou lá sem dificuldade nenhuma. Então não é bem assim. Todos nós a gente tem dificuldades e muitos já praticamente várias vezes desistiram, né? Quase desistiram no meio do caminho. Então, pessoal, boa noite, Rodrigo. Good evening, guys. Good evening, everyone. Então, pessoal, eu vou entrevistar a teacher Mônica Fischer, então, para ela contar um pouquinho de como que foi a história dela aí pra gente, né? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Como é que eu faço para chamar? Mônica, vê se você consegue mandar pra gente o convite, por favor, que eu não tô conseguindo. Como é que eu faço aqui? Ok, a Mônica já solicitou aqui. Então, vamos ver se vai dar certinho. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Diego, Rodrigo, Meire. Good evening, guys. Olha só, a Mônica por ali. Good evening, Mônica. Is everything okay? Tudo certo? Yeah, tudo bom, tudo ótimo, everything ok. Ok, legal. Mônica, então, para a gente começar então, né, hoje essa nossa live aqui hoje, o Papo de Teacher, né? Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, para a gente conversar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Então, hoje a gente vai falar então sobre como que foi, né? Você vai contar para a gente um pouquinho de como que foi o processo para você aprender o inglês. O pessoal acha que assim é tudo um mar de rosas, né? Que a gente não teve dificuldade nenhuma para a gente aprender um outro idioma, para a gente chegar à fluência, né? Então, assim, pessoal, muitas vezes a gente pensa em desistir, pelo menos eu, né? E muitas pessoas que eu conheço pensam em desistir. Ah, esse negócio não é para mim. Então, não é bem assim, pessoal. Tipo, fácil, a gente vai chegar lá de qualquer forma. Então, Mônica, se apresenta pra gente, por favor, e conta pra gente como é que foi. Deixa eu só dar uma boa noite aqui antes pro pessoal. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos aí, todos vocês que estão aqui com a gente. Ali o Rodrigo, o Diego, Meire, Eli, Ana Cristina, Meire, Maria Helena. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Senta o dedo aí nesse coraçãozinho aí pra gente. E deixem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, manda aí que no final eu vou estar respondendo aqui com a Mônica para vocês. Mônica, então como é que foi esse processo seu de aprender um outro idioma? Como é que foi tudo isso? Foi fácil? Foi difícil? Olha, só para contextualizar, quando eu comecei a aprender, não tinha nem internet, faz um bom tempo, né? E não era nada fácil, porque tudo era mesmo ou uma revista que você comprava na banca de jornal, ou um livro que você comprasse na livraria. A gente tinha muito daquelas revistinhas que vinham com fita cassete, aqueles fascículos. Eu sou dessa época do fascículo. Foi quanto tempo isso? Foi lá nos anos 90, né? Nos 90. anos 90. É, bom, quando eu comecei a aprender o inglês, eu tive muito interesse também porque eu frequentava uma religião e tinha uns missionários que falavam inglês e eu achava muito interessante. E eu ficava muito curiosa para saber o que eles estavam falando, né? Mas eu era muito pequena, né? Eu era uma criança.
Mas aí o tempo foi passando e Você tinha que idade nessa eu altura? tinha uns 11, 10, 11 anos, eu era pequena. Mas o tempo foi passando e eu fui sempre indo atrás, porque eu tinha um interesse. Eu achava o jeito que as pessoas falavam, achava muito legal, mas tinha aquela dificuldade, né? Eu não tinha, meus pais não tinham como pagar curso de inglês para mim, eu não tinha realmente um monte de recursos à minha disposição. Ok. E aí lá, quando eu estava lá com os meus 15, 16 anos, conheci uma pessoa, uma amiga muito legal que passou um tempo dando umas aulas particulares para mim e ela me abriu uns horizontes, assim, umas coisas que eu não sabia que existia teste de proficiência, descobri por meio dessa pessoa, descobri uma infinidade de coisas que eu não tinha muita noção que existiam. Livros, muitos livros interessantes. Sim. E você você começou a aprender com qual idade, Mônica? Com uns 10, 11 anos foi que eu comecei a aprender indo atrás sozinho. Indo atrás 10, 11 sozinho anos. E mesmo. isso é quase sempre sozinho ou com a ajuda de alguma coisa, de alguma outra pessoa? Você disse que teve essa ajuda de Sozinha, alguns professores durante algum tempo, mas a maior parte do tempo foi sozinho ou com a ajuda de outras pessoas? sozinha. Para não dizer assim que não tinha ajuda nenhuma, ao material e a pessoa que eu tinha acessível ensinando alguma coisa era a professora do ensino fundamental, a professora de inglês do ensino fundamental. Era o único contato assim com material que eu tinha naquela época eram os fascículos de banca de jornal e o ensino fundamental. E vamos ser bem sinceros que o ensino de inglês, o ensino fundamental, não ajuda muito, né? Não é, Para é você ter aquela uma coisa ideia, mais ou menos, né? eu virei assim a pessoa que os coleguinhas vinham pedir ajuda. Todo mundo vinha pedir ajuda para mim. Inclusive, quando eu estava acho que na oitava série, né? Oitava série, eu comecei a ensinar para o pessoal. O pessoal falava, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu ia e ajudava os coleguinhas e tal. Mas não tinha muito acesso à informação como tem hoje. Hoje você tem internet, Sim, sim. você dá um Sim, Google então, ali, você, né? sim. Então, assim, esse é o preço de ser o mais interessado, né? O bom, né? Porque você vai acabar sabendo mais do que a média ali e acabar ajudando o pessoal. E assim, Mônica, com quantos anos, com qual idade que você se sentiu assim, falou assim, caraca, velho, eu tô falando e compreendendo quase tudo que eu queria, eu tô conseguindo manter uma conversação, eu consigo manter um diálogo, eu consigo falar, perguntar, me expressar. Com qual idade? Com quantos anos depois disso? Com qual idade, quantos anos depois desse começo você conseguiu adquirir essa fluência? Então, quando eu já estava ali com os meus 18, não, 19 anos, que eu consegui o meu primeiro trabalho bilíngue, que eu trabalhei como auxiliar administrativo, e eu trabalhava num grupo de pessoas Isso foi no Brasil ou fora do no Brasil? Brasil. No Brasil. Brasil, trabalhava ali com um grupo de pessoas que às vezes precisava desenvolver um material em inglês e também um dos colegas era americano e ele falava português, mas aproveitava, ele falava não muito português, falava um pouco, então a gente aproveitava, eu aproveitava ali a oportunidade para conversar com ele e, enfim. Só que Legal, aí legal. um detalhe importante, tá? É, uns, vamos dizer assim que uns 2 anos antes disso, eu já tinha sido convidada para dar aulas. Então, eu com meus 16 anos foi que eu comecei a dar aula para um curso. E também dei aulas assim particulares. Mas eu ali, quando eu estava aí uns 2 anos depois, eu já me sentia realmente bem Ok. sempre indo atrás Por desses exemplo, materiais.
Sim, Sim, então, por exemplo, você estudou quase sempre sozinha durante esses 8 anos praticamente, até você conseguir chegar a um ponto que você falou assim, caraca, agora eu consigo falar, compreender, eu consigo me expressar em inglês, então você levou em torno de 8 anos. E hoje em dia as pessoas com 1 ano, 6 meses, elas já estão totalmente impacientes e dizendo que eu não vou conseguir, né? Então, ou seja, daí a gente já pode ver que, por exemplo, não é assim que vai acontecer, né? Por exemplo, tem pessoas, Mônica, que realmente conseguem adquirir uma fluência um pouco mais rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu fui morar em Londres durante 1 ano para praticar o inglês e para viver aquilo. Então, consequentemente, eu aprendi dentro de 1 ano ali. Eu tava falando porque eu vivia aquilo todo dia. Só sim. que não é todo mundo que tem condição de, eu vou morar em Londres, eu vou morar em tal país. As É. pessoas têm família, as pessoas têm filhos, as pessoas têm obrigações. Assim, então, ou seja, quando a gente vai aprender, né, por a gente mesmo ali, vai levar tempo, vai levar mais tempo. Então, o que É. eu digo é que, assim, a pessoa que se dedica em torno de 30 minutos a 1 hora por dia, todo santo dia, ela vai conseguir essa comunicação de falar, compreender, se expressar em torno de 1 ano e meio, 2 anos, em torno de 2 anos e meio. Nessa parte, 2 anos e meio, 3 anos. Uhum. Só que isso se a pessoa estiver realmente bem focada, se ela se dedicar todos os dias, 30 minutos a 1 hora por dia. Só que não é todo mundo que consegue, a minoria das pessoas conseguem. A Uhum. pessoa, vamos supor, ela está lá estudando, vai lá um mês, um mês estudando. Todo dia 30 minutos, a 1 hora por dia. Aí chega no segundo, terceiro mês, a pessoa fala assim, eu tenho um compromisso hoje, tal coisa. Aí não vou estudar hoje. Ontem, amanhã eu tenho outro compromisso, eu não vou estudar. Aí a pessoa Uhum. começa a se entrar numa armadilha de parar o processo, e quando você quebra esse processo, vai levar mais tempo. Aí as pessoas falam assim, mas então quer dizer que eu não vou chegar lá. Não, não quer dizer que você não vai chegar lá. Quer Uhum. dizer que você vai levar mais tempo. O que você acha disso, Débora? Por exemplo, se a pessoa foca, ela consegue em torno de 2 anos e meio, 3 anos, alcançar um nível muito bom de conversação, mas assim, isso é muito difícil, porque a cabeça da gente às vezes não dá conta, porque eu vou dar um outro exemplo prático. Eu estou aprendendo russo agora, eu falo 5 idiomas e mais o russo agora que eu estou aprendendo. E o que acontece? É, Quando eu vou estudar o russo com esse amigo meu, a gente fica 2 horas, 2 horas e meia, eu saio dessa aula de russo ali totalmente esgotado. Eu não consigo, eu fico 1 hora ali, eu não consigo, minha cabeça não consegue funcionar. Pensar em outra coisa. A cabeça realmente você fica assim meio que tonto, zonzo. Então, que você me diz, Mônica? Então, assim, né? Dá para você adquirir a fluência, se focar entre 2 anos e meio, 3 anos, uma média assim, mas às vezes isso vai depender da pessoa. Tem pessoas que podem levar 2 anos, 3 anos, tem pessoas que podem levar 4, 5. Isso depende da dedicação de cada pessoa ou do estímulo que cada pessoa tem. Qual que é a sua opinião sobre isso, Mônica? Então, a minha opinião é a seguinte: eu acho que o aprendizado de idiomas, ele, cara, ele vai seguindo pelo resto da sua vida, assim. Por exemplo, você me perguntou, né? Quando foi o momento em que você sentiu que você conseguia se comunicar? Então, eu ali com os meus 18, 19 anos, eu conseguia me comunicar bem, mas ali não foi o final. Ali, é, na verdade, foi quando comecei, quando comecei a sentir que eu poderia me expressar com mais naturalidade. Mas dali para frente foi só aprendendo, 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 e tudo isso no Brasil, não fora. Quando chegou em 2003, que bem depois, né? Em 2003 que eu entrei para a faculdade e que me foi exigido lá na faculdade, que era uma exigência, que tinha que falar inglês todo dia, tinha que entregar trabalho em inglês. Aí eu percebi que o que eu percebi? Que eu ainda precisava aprender um monte de coisa. Que o meu, assim,
eu conseguia ter um tipo de conversa informal muito bem, com um monte de gente, mas e para um determinado tipo de ambiente, mas para ali para o meio acadêmico, eu percebi que eu ainda tinha que aprender um montão de coisa. Eu não, então, só foi mais coisa aprendendo, mais e mais. Mas depois de um bom tempo, me mudei para cá, para os Estados Unidos. E aí percebi o quê? Que ainda tinha um montão de coisas, né? Então é um processo. Aí é que a pessoa vai realmente perceber que o que ela sabia, que ela achava que era muito, na verdade é muito pouco, porque quando a gente vai viver realmente dentro da cultura, a gente começa a conversar com pessoas que, assim, elas não vão falar devagarzinho com você, tipo, para você entender bem devagar. Elas vão falar normal, vão falar do jeito que elas falam naturalmente. E aí realmente é uma pancada assim que a gente leva, porque, né, quando eu cheguei em Londres também, eu achei que eu falava muito inglês. Só que quando eu cheguei lá, que eu fui morar, eu falei, caraca, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Então, ou seja, mas isso é um processo, então, como você estava falando, que ele é um processo para a vida. Então, qual que é a sua recomendação, por exemplo, para as pessoas que, por exemplo, dizem assim, eu vou aprender inglês, mas eu vou estudar só 1 ano, 2 anos, até eu falar e depois eu vou parar. A pessoa que tem essa mentalidade. Porque, assim, o inglês, falar um outro idioma, qualquer um outro idioma, você tem que adquirir um hobby, aquilo como um hobby, adquirir um amor por aquilo, e, ou seja, trocar séries em português por inglês, trocar, sei lá, seu celular de português por inglês, trocar, tipo, vídeos que você gosta de português por inglês. Você tem que pegar o inglês e fazer com que ele se torne parte da sua vida, para você sempre continuar evoluindo e cada vez que vai passando, que você vai consumindo mais conteúdos, mais você vai conseguindo se comunicar melhor com o inglês. O que você diria, então, nesse sentido, complementando? Bom, eu diria para as pessoas que use o que você aprender imediatamente. Não esperar, porque só quando eu for fluente é que eu vou falar. Eu acho que não pode ser assim. Você precisa, aprendeu algo novo, escreve, lê, fala. E como você falou, é tipo um hobby. É como se fosse um hobby. E é algo que você leva para a vida. Não é uma coisa que, como você falou, não é assim, eu vou estudar por 2 anos e pronto, tchau. Não, é uma coisa que você leva para a vida. Eu, em 2000, acho que foi, 2010, eu comecei a aprender italiano, né? E só que aí, depois de uns 2, 3 anos, eu dei uma parada. Parei, não fui mais atrás. E eu noto, é visível para mim, que estagnou, ficou lá atrás. Se eu fizer um teste para avaliar como que eu tô hoje, eu não cresci. Então é importante que você continue. Como você disse, é algo que você tem que fazer todo dia e você tem que assumir ali para sua vida. Você criar sua própria imersão, né? Você está no Brasil, mas isso não impede que você crie a sua imersão. Coloca seu celular, tudo em inglês lá, assiste as séries com legenda em inglês, sem legenda depois. Justamente, Mônica, eu vou te pedir alguns exemplos práticos, assim, o que você faz que você vê uma diferença, assim, tipo, gritante, uma diferença muito grande, que você faz no seu dia a dia, que você, vamos supor, parou de ler, sei lá, livro em português e está lendo em inglês, ou está repetindo um livro que você havia lido em português e está lendo agora ele novamente em inglês. Me dá alguns exemplos práticos, por exemplo, de coisas que você tem mudado no seu dia a dia e ao invés de em português você está passando tudo isso para o inglês e que está se tornando um hobby que está fazendo com que você continue evoluindo o seu inglês. Por exemplo, porque tem muita gente que está estudando inglês, mas fica com medo de pegar um livro em inglês. A pessoa fala assim, ai meu Deus, não, mas espera aí, eu não vou comprar um livro em inglês porque
não vai dar bom esse negócio. Tipo, eu não vou entender esse negócio. Sei lá, pega um livro mais fácil, pega um livro que ela leu e já releu. Quais que seriam alguns exemplos práticos assim que você daria de coisas para mudar no dia a dia, para a pessoa continuar evoluindo e isso fazer parte da rotina dela? E que é um Claro. impacto inicialmente, mas que aos poucos a pessoa tem que ter essa consciência que vai se tornando mais leve. A partir do momento que ela vai fazendo, que ela vai fazendo. Eu gosto muito daquele. Eu gosto muito daqueles. De aprender a respeito de interesses meus, coisas que eu tenho interesse. Por exemplo, ultimamente eu tenho muito interesse em marketing digital, mídia social. hum, Gosto muito de ver novidades assim na área de mídia social mesmo. Então, eu vou de empreendedorismo, então eu vou e assisto vídeos desse assunto que eu tenho interesse, vou lá e vejo tudo em inglês. E também eu acho muito legal ler as notícias no Facebook. É interessante você seguir, eu gosto de seguir os canais de notícias, né? BBC, CNN. Você tem aqueles pedacinhos, só aquelas manchetes pequenininhas. É muito legal você bater o olho na manchete. E uma coisa que eu sempre falo, né, para os alunos, eu gosto de fazer aquele esqueminha dos 5 minutos. 5 minutos por dia que sejam fazendo alguma coisa que é do seu interesse em inglês. Então, Legal, legal. você vai ler sobre algo que você está interessado no momento, mas em inglês. É, vai assistir lá um vídeo no YouTube sobre um tema que você está pesquisando, seja lá qual for o tema do seu interesse, em inglês. Ou então, viu alguma coisa em inglês e não tem a menor ideia do que significa, vai lá, usa os 5 minutos para dar um Google no que é aquilo ali que você acabou de ver e não tem a menor ideia do que significa. Então, eu até hoje, eu faço essas coisas. Eu gosto muito. Assim, para mim, eu tenho muita facilidade aqui, porque tudo que eu faço na minha vida em geral acaba sendo a maioria das coisas em inglês. Mas porque eu estou envolvida, né? Estou aqui vamos dizer assim, no campo de batalha, né? Mas ainda assim, existem muitas pessoas que mudam-se para o país onde se fala inglês e ainda assim E ainda não falam o idioma, né? não falam. Agora, Por quê? agora, Porque não se agora sim, permitem ó, essas Mônica. experiências. Sim, sim. Agora sim, só continuando lá na questão de trazer coisas para hábitos diários, né? Por exemplo, só que a gente falou sobre, a gente citou exemplos, né, práticos de como a pessoa trazer para hábitos diários, coisas ali para ela fazer em inglês, trocar o português para inglês. Só que assim, qual que é a recomendação que você daria para pessoas que estão começando? Vamos supor, a pessoa está lá no nível iniciante, intermediário, e aí ela está começando a colocar coisas no inglês. Ela está com medo até de colocar o celular dela em inglês. Que, como é que você diria que as pessoas que estão no nível iniciante ou intermediário vão fazer para começar a perder esse medo de colocar um livro, em vez de ler um livro em português, ler ele em inglês? Em vez de ter o celular em português, ter o celular em inglês? Ou em vez de assistir uma série com áudio em português, assistir ele em inglês? Como é que qual que seria a recomendação sua para as pessoas perderem esse medo? A pessoa iniciante e intermediário, principalmente. Para os iniciantes, eu sempre falo para eles para, no começo, não pegar muito pesado. Porque às vezes isso retrai, né? A pessoa às vezes pode se desanimar, achar que não vai dar conta do recado. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não estou entendendo nada que eles estão falando. Então, o que eu falo é para ir aos poucos. Então, vai lá, hoje que você só sabe, por exemplo, falar frases na afirmativa, no presente. Então, que tal a gente começar a escrever? Vamos escrever um pequeno diário
em inglês, obviamente, mas utilizando aquilo que você aprendeu. Então, Legal, legal. O diário, então, seria assim, pegando as coisas do dia a dia, vamos supor, hoje, sei lá, eu escovei os dentes às 7 da manhã, fui para o trabalho, tal horário. Então, a pessoa começar a descrever o dia a dia dela em inglês ali, aos poucos, então, vai ir descrevendo um pouquinho de cada coisa. exatamente. Interessante, Tem interessante. uns outros exercícios assim que são bem para iniciantes, por exemplo, de gravar a si mesmo falando aquelas frases que tem aprendido, novas, também falando do seu próprio contexto, da sua vida. E então são coisas assim. O legal desse tipo de atividade que não exige tanta complexidade, tanto contexto, é que a pessoa vai se acostumando, né? O iniciante vai se acostumando a utilizar, porque o negócio aprendeu, tem que utilizar. Então, para mim, eu gosto muito de falar isso para os iniciantes. Porque Legal, eles legal. falam, mas como é que eu vou falar se eu ainda não sei um monte de coisa, como é que eu vou me expressar? Calma, calma. Vamos utilizar o que você sabe. Vamos fazer com o que você tem hoje. E aí, conforme você vai aprendendo, aí você vai tendo contato com coisas mais complexas, como um livro. Até os livros, né? Existem vários tipos de livro. Tem aqueles easy readers, que o pessoal consegue, acho que a partir do nível, acho que o iniciante 2 o A2 consegue ler aqueles livros mais simples. Então eu falo sempre, Tá, mas calma, por uma exemplo, coisa de a cada leitura, vez. aí é que tá um dos problemas. É porque a pessoa vai ler, se ela não tiver o áudio, ela não vai conseguir. A maioria das pessoas não vai conseguir. Então, o que que você diria? Esses livros, eles têm que ter o áudio ou não precisa ter o áudio? Então, muitos easy readers, eu acho que eles têm o áudio. E eu vou ser sincera, quando eu aprendi lá atrás, eu usava easy reader sem áudio mesmo. Uhum. Sem áudio. Só de ter ali o contato, só de ter a leitura, a estrutura de uma frase, poder ter contato, já ajudava bastante. Mas o que eu acho isso, né? Então, que quando o aluno é bem iniciante, ele precisa utilizar, mesmo que ele não tenha um monte de informações ainda, ele precisa trabalhar com aquilo que ele tem, ou ela tem. Então, vamos falar as frases, vamos escrever um e-mail, vamos escrever sobre o dia, como foi seu dia, mas vamos usar. Entendi, entendi. Então se resumiria, por exemplo, fazer um diário escrevendo como é que foi o dia, pega alguns livros ali. Assim, eu diria que, vamos supor, pessoas como eu e muitas outras, alunos que eu vejo, não gostam muito de livro. Então, assim, se a pessoa gosta de livro, né, pega um livro. Eu recomendaria com áudio, se não tiver áudio, ok, mas de preferência com áudio. E também, de preferência, textos com áudio ali, textos com áudio, diálogos, porque isso vai ser coisa mais prática, coisa mais do dia a dia ali. Então, ouvir, tentar repetir, falar, né, fazer essa repetição. Legal, legal. Tá. Mônica, aí, por exemplo, e quando faz quanto tempo que você mora nos Estados Unidos? Faz 7 anos. 7 anos. Uhum. E, por exemplo, quando você foi do Brasil para os Estados Unidos, você sentiu uma dificuldade, mesmo já falando, já conseguindo se comunicar no Brasil? Por exemplo, hoje, você já consegue. O que que você fez depois para passar, para conseguir ultrapassar essa dificuldade de, vamos supor, conseguir compreender melhor? Porque às vezes a gente chega aí, os nativos vão falar coisas muito phrasal verb, vão falar gírias, vão falar expressões, collocations, eles vão falar muitas coisas que a gente às vezes sabe falar e compreender aquele inglês mais bonitinho e tal, né? Mas aí chega no dia a dia a gente fala assim, caraca, esse inglês aqui é diferente, porque tem muita gíria, tem muito phrasal verbs, tem collocations, tem muito de tudo isso aí. O que você me diz então, por exemplo, para a pessoa começar a entrar no nível de gírias, phrasal verbs, collocations e conseguir entender tudo isso melhor? O que ela tem que fazer para quebrar essa barreira?
creio que eu vou pegar a mim mesma como exemplo. Eu acho que o fundamental é você aproveitar cada oportunidade que você tem e que aprendeu uma coisa nova e guarda aquilo. Por exemplo, você nunca, vamos supor que essa pessoa chegou e ela, numa conversa, escutou alguém falar um phrasal verb aí, alguma coisa que ela nem sabe o que é aquilo, ela não sabe o que é um phrasal verb, ela não sabe se ela não sabe. Uhum. Mas ela ouviu algo diferente. E ela Deixa eu só explicar então aqui para o pessoal, talvez se tiver alguém mais iniciante aqui. Pessoal, phrasal verbs são duas palavras, geralmente é um verbo e o que mesmo, Mônica? tem o verbo e a preposição. E a preposição, né? Eu geralmente costumo dizer que o phrasal verb é o seguinte, pessoal, são duas palavras que se você lê elas uma seguida da outra, não faz sentido nenhum. Você não faz o menor sentido. Só que, então o que que você vai fazer? Geralmente phrasal verbs, por exemplo, se eu falo assim, come out. Come out pode significar várias coisas. Pode significar sair, pode significar se pôr, por exemplo. The sun came out, né? Aí came está no passado. Come, passado de come é came. Então, come out, sair. Se eu quero falar o sol saiu, né? O sol se pôs, né? O sol nasceu. Então, the sun came out. Então, se eu traduzo isso ao pé da letra, o sol veio fora. Tipo, não faz sentido. O sol saiu. E aí, como que você vai fazer para aprender phrasal verbs, pessoal? Phrasal verbs, geralmente, você vai ter que realmente bater naquela tecla ali. Você pega os phrasal verbs com áudios e vai aprender, fazer várias repetições. E você vai deixar naturalmente vendo, fazendo repetições, aprendendo. Enfim, essas são algumas dicas que eu dou. Mas quais seriam as dicas que você dá para esse contexto geral? Phrasal verbs, gírias. A dica que eu dou no contexto de você estar ali com as pessoas que já falam inglês, assim, a dica que eu daria é: a pessoa falou algo que você nunca ouviu antes, não perca tempo. Vá atrás de descobrir o que significa aquilo ali. Por quê? Porque acho que é o que mais dá certo. Porque você pega o contexto e você já, a partir daquele momento, você já sabe. Toda vez que eu quiser, que eu precisar me comunicar a respeito disso ou daquilo, eu vou utilizar aquela palavra ou aquele verbo. Isso é muito, muito bom, porque geralmente, quando a gente se põe para decorar uma lista, se põe para decorar, sei lá, vamos supor aí, eu vou e me proponho a decorar uma lista de phrasal verbs, sei lá, Ou de gírias, áudios. por exemplo, né? Tá. Então, Uhum. tudo bem, é legal a gente memorizar, óbvio. É legal a gente ter contato, ter uma ideia de que essas coisas existem, mas ali na hora do vamos ver, na hora de se comunicar, muitas vezes você vai ver que vão aparecer estruturas que você nunca viu antes, que você nunca ouviu antes, mesmo tendo tido contato com essas listas todas. Então é legal que ouviu algo que você não desconhece o significado, vá atrás de saber o que é. Uhum. Legal, Porque legal. você está vivendo aquela experiência no momento. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava numa reunião de pais. Na escola do meu filho. E aí, a professora disse, ela falou, ela utilizou aí o tal do um phrasal verb, né? Ela usou o phrasal verb jot down. E na hora
já acendeu a minha luzinha do, eu preciso aprender o que é isso aí. Porque o tempo todo eu sou assim. Então, eu tô conversando com alguém, a pessoa falou ali alguma coisa que eu nunca vi na vida, é tipo acende uma luzinha. Eu preciso aprender, eu preciso utilizar isso também. Então, eu fui lá, eu achei interessante, né? Ela falou umas 3 vezes comigo isso na reunião. Ela falou, let me jot it down, let me jot it down, let me jot it down. E o que ela estava querendo dizer, deixa eu anotar isso daí que você está falando, deixa eu anotar isso que você está falando também, eu preciso anotar isso também. Então, eu achei, isso foi lá atrás, foi lá há uns bons anos. E eu falei, olha, que legal, vou usar. E aí saí usando o tal do jot down. Então, eu acho que tem que ser assim, né? Legal, legal. Então assim, Eu só acho que é legal complementando, isso. só Você, complementando, então seria só para a gente ir para o próximo assunto aqui já. Então, assim, complementando, então, e resumindo, se você ouviu coisas que você não sabia, então vai lá, ouviu uma palavra que você não sabia, um phrasal verb ou uma gíria, anota ela, tenta encontrar frases, né, com contexto. Então eu vou recomendar aqui como é que a pessoa vai fazer para encontrar facilmente frases. Você vai lá no Google, escreve essa palavra e coloca na frente in a sentence. In a sentence. Aí você vai estar colocando o nome dessa palavra, por exemplo, come up ou come out in a sentence, né? Em uma sentença ao pé da letra, né? Então assim, e aí você vai encontrar vários exemplos ali de sentenças com essa palavra e você vai anotando exemplos e vai tentando utilizar elas, vai praticando, vai anotando aquilo, revisa durante algumas vezes até aquela palavra e aquela frase, né, aquele contexto ficar mais comum para você e vai fazendo isso então com tudo que a pessoa vê, né? Legal, legal, muito legal essa dica. Olha só, eu fazia, mas eu nunca recomendei ninguém a fazer dessa forma, exatamente desse jeito. Bom, então deixa eu passar aqui para a próxima pergunta. Então, por exemplo, a pessoa não está conseguindo. Vamos supor, aquela pessoa está lá estudando muito tempo, aí ela pratica, aí tá ali, ela até consegue falar entre brasileiros e consegue compreender e falar entre brasileiros e tal, né? Mas o nativo ela não consegue compreender. Ela está com muita dificuldade para compreender o nativo. O que você acredita que essa pessoa vai ter que fazer para compreender melhor, mesmo que ela, vamos supor assim, ela já fala um pouco, ela já compreende um pouco, mas o nativo ela tem muita dificuldade. O que você diria? Você já passou por essa situação? O que você faria nesse caso? O que você recomenda? eu recomendo a essa pessoa escolher primeira coisa, escolher qual é o tal do nativo que ela quer entender. Porque a gente sabe que existem um monte aí de sotaques, um monte de gente que fala inglês de modos diferentes, de lugares diferentes. Então, vamos lá, vamos escolher um tipo o tipo de inglês que eu quero. Eu quero aprender o inglês americano. Então, eu vou começar a escutar bastante. Vou lá no aquele Deixa eu só Elo. puxar um gancho nisso, mas antes disso, talvez a pessoa vai ter que ver qual o objetivo dela em aprender o inglês, né? Por exemplo, se ela vai para os Estados Unidos, então ela vai ter que aprender o inglês mais norte-americano. Se ela vai fazer um mochilão pela Europa, então ela tem que focar em talvez entender mais franceses, espanhóis, ingleses, americanos, né? Se ela vai para a Ásia, ela tem que talvez ouvir um pouco mais de inglês japonês, chinês, indiano, né? Seria mais ou menos por aí, ou não necessariamente? Não, eu creio que é por aí. E uma outra coisa também importante é nunca deixar de praticar o seu listening. E aí vem a outra questão, que eu falei, né? A pessoa vai lá e vai escolher eu quero aprender mais o inglês americano, porque quando eu digo isso, eu falo do accent, eu falo do sotaque, mas eu falo do vocabulário também, porque muda um pouco, né? A gente dá uma mudadazinha assim o vocabulário. Depois, mais para frente,
depois que você praticou bastante o listening, escutou muito, utiliza. Existe vários recursos. Você pode usar Elo, pode usar vários recursos disponíveis hoje em dia para você praticar, escutar podcasts, escutar bastante. Depois disso, por que não entrar em contato com os outros sotaques também, para poder reconhecê-lo, como você mesmo disse, depois você, bom, a pessoa decide viajar para outro lugar, é legal, né, ela saber como pessoas falam inglês em outros lugares, mas a princípio, tenta buscar um modelo específico para você treinar, porque assim você se acostuma pelo menos com um tipo. Então, a princípio, escolhe um tipo e treina bastante o seu listening com aquele tipo específico que você escolheu. E Legal, legal. depois Então, mais então para talvez assim, a frente, abre pessoa o leque, né? foca. Sim, então talvez a pessoa foca no que ela quer, vamos supor, quero ir para os Estados Unidos, então foco lá, quero ir fazer um mochilão na Europa, eu vou fazer, né, aqueles sotaques de lá, eu vou focar naqueles de lá, e depois, só depois que ela começa a focar em outros, né? Legal. É, tá, mas por exemplo, e aí essa pessoa, mas é isso mesmo, então em resumo, foca no que ela quer e depois vai para os outros. É, tá, uma outra questão, a penúltima questão aqui antes da gente fechar, por exemplo, para a pessoa montar os materiais que ela vai estudar. Vamos supor, a pessoa ela está começando a estudar agora, está começando do zero, ou está começando, sei lá, do zero mesmo, está começando, não sabe quase nada. Ou talvez ela já está no nível intermediário, mas não sabe muita coisa, e já sabe alguma coisa, mas ela está com dificuldade em encontrar materiais, principalmente, né, materiais gratuitos e tudo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu gosto muito, eu estudei durante muito tempo naquele VOA Special English, que é VOA. É só vocês colocarem aí no Google, né? VOA English. Vai aparecer um canal muito bom, muito didático aí de inglês. Eu sempre digo que para a pessoa aprender com professores na internet, como nós aqui, ela não é bom que ela não fique com, sei lá, 10 mil professores seguindo 10 mil professores. Tipo, foca lá em um, dois ou três que ela mais gostar. No começo segue um monte, né? Segue tudo. Segue tudo no começo. Depois ela vai, tipo, ficando naqueles que ela mais gosta, mais se identifica e foca neles. Por quê? Porque cada professor ensina de uma forma, cada professor tem um método, tem uma técnica diferente. E aí acontece o seguinte, eu vou dar um exemplo prático aqui. Teve um restaurante que eu trabalhei em Londres, que eu tinha 3 patrões. Cada patrão chegava e falava uma coisa. Um chegava e falava para fazer da forma X, outro da forma Y, outro da forma Z. Aí, quando eu fazia do jeito X, eu desagradava o Y e o Z. Quando eu fazia do Z, eu desagradava o X e o Y, e acabava que eu não agradava ninguém e eu ficava perdido e eu não sabia o que fazer e eu não ia para lado nenhum. Então, ou seja, quando você segue muitas pessoas, você não acaba não fazendo nem isso nem aquilo e você não fica nem lá nem cá. Então, segue um monte, mas depois, né, foca naqueles ali que você gosta, segue a orientação, porque assim, o professor que realmente ele tem didática, que ele chegou na fluência no idioma mais, e ele já fez outros alunos chegarem lá, ele vai te fazer chegar lá. Só que cada um utiliza técnicas e métodos diferentes. Então não adianta você falar assim, eu não. O tal professor, agora eu vi que é melhor comer. Não é necessariamente melhor. Cada um tem uma forma de ensinar. Você foca numa forma e vai em frente. Porque você pega uma e vai, e para, pega outra, para, vai. Você vai acabar não conseguindo focar em nada. Ou seja, então, pega materiais como, por exemplo, VOA, English, foca em uns 2 ou 3 professores, pode ser gringo ou pode ser brasileiro, faz um misto de gringo e brasileiro, talvez, porque você precisa de uma didática boa brasileira. Pega canais como BBC Learning English, BBC Learning English, aprendendo inglês. Por exemplo, outros canais também como
materiais da BBC, da Cambridge, tem vários aí. Enfim, então assim, essas seriam as minhas dicas. Quais seriam as suas dicas para essa pessoa pegar conteúdos e montar uma forma de estudar e ir em frente? Falar assim, isso aqui é para longo prazo, não é algo que eu vou pegar agora e parar daqui um mês, mas assim, de uma forma que pega várias coisas de vários professores ou vários locais e vai em frente ali. Ó, eu acredito que isso que você falou é bem fundamental mesmo. A pessoa precisa descobrir quais são aqueles dois ou três a quem ela vai ficar junto, que vão ajudar a pessoa no processo e seguir. E aí, mais para frente, é, até depois entrar em chat com pessoas que falam inglês, vai falando, vai utilizando aquilo que tem aprendido, sempre pegar esses três profissionais que ela escolheu, esses três, quatro, sei lá, esse grupo pequeno, né? E utilizar sempre o tempo com eles para aproveitar da melhor forma possível. E eu creio muito como você, que é uma jornada que não é um ano só, que não são só 2 anos, e saber que é um processo de muito aprendizado e que esses três professores aí vão estar com você, aluno, o aprendiz, a pessoa, por um tempo. Então não tem magia, não tem mágica, porque até que você Só fazendo falou. uma observação, puxando um gancho nisso que você Uhum, disse, Mônica. Então, assim, que essa pessoa, você falou que, né, então essa pessoa vai estar junto com a pessoa que está aprendendo, né, por um tempo. Então, uhum, de preferência, né, pega aquelas pessoas que estão ali já há algum tempo e que você vê que não é aquele aventureiro, né, que chegou ali ontem ou 1, 2, 3 meses atrás e que logo logo vai embora, tipo, tá ali de paraquedas. Vamos supor, eu entrei agora para dar aula de inglês online porque eu tô vendo a galera fazendo dinheiro aí e eu quero fazer meu pé de meia também, né? E a hora que esse negócio não tiver mais dando dinheiro, porque tudo quando a gente fala sobre financeiramente, tudo chega num ápice que você ganha muito dinheiro, que a pessoa vai ganhar muito dinheiro, todas as áreas. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. 3 anos, 4 anos atrás era o tal do coach. Coach todo mundo queria ser coach, todo mundo era coach de inglês, coach disso, coach daquilo, e dava dinheiro. Acabou a fama, o negócio do coaching, todo mundo desistiu de coaching, ninguém quer saber de coaching mais. Hoje em dia, tem alguns, né, professores aí de inglês que estão ganhando muito dinheiro online com inglês. Inclusive, teve alguns que já meio que começaram a dar uma sumida. Então, assim, o que que acontece? Pega aquela pessoa que você vê, né, que você sente que a pessoa está ali realmente porque é a paixão dela, porque é o amor dela ensinar, não porque ela está ali por um momento só para fazer um pé de meia e vai embora e vai sumir. Então, né, porque isso é um processo a longo prazo. Você vai precisar de uma pessoa que está ali com você durante muito tempo, seja em videoaulas, seja em dicas, seja em todo esse contexto, vai precisar de uma pessoa a longo prazo. Né? Então, só essa observação que tente, primeiro identifique e tire já de fora os aventureiros. Os aventureiros não estão entre aqueles três que a pessoa vai focar, por exemplo. porque não tem fórmula mágica. Então, o negócio é realmente buscar uma pessoa que você, como aluno, sente que é uma pessoa séria e que está disposta a te acompanhar durante o percurso, durante o caminho. E realmente, você, aluno, aluna, vai ver que essas pessoas que são as pessoas sérias, eles realmente têm um amor pelo que eles fazem. Você vai notar isso, que são pessoas que realmente gostam de aprender e de compartilhar o que estão aprendendo. Não é simplesmente assim um hype, né? Uma onda. Uma aventurazinha ali, né? Não é Tipo, que a pessoa vamos gosta. supor, a pessoa tem uma live toda uma vez por semana, aí vira e mexe, a pessoa fala assim, eu tava doente, não dei tal dia a live.
Ah, eu tava com não sei o que e não dei. Então, essa pessoa, a pessoa que ama, ela vai doente, ela vai do jeito que tiver e ela vai fazer, ela vai em frente, né? Enfim, então, falar com essas pessoas que amam, que faz essas pessoas vão se dedicar mais. Tá. Mônica, pra gente fechar então, gostaria de te pedir então para qual que é a palavra que você daria eu não gosto muito do nome motivação, porque motivar a ação é uma coisa que eu acho que às vezes é temporária. Mas assim, o que que você me diz assim que qual palavra que você daria, qual mensagem que você deixa, né, na verdade, não deixaria, deixa para as pessoas que assim, que elas vão entrar nesse processo, agora estão no começo ou tão um pouquinho, mas estão começando agora, ou estão ali, mas estão meio desanimada e tá assim, eu vou, mas não vou, e eu quero, mas não quero, eu preciso, mas está difícil. Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Bom, a mensagem que eu deixo para elas é que quando elas perceberem que elas assumiram um compromisso de aprender, elas vão ver que isso já vai fazer uma diferença enorme. Cada vitória, cada aprendizado, cada vez que elas conseguem utilizar algo novo, já vai fazer uma diferença muito grande. Já vão ter aquela sensação muito grande de vencer. E lembrar sempre essas pessoas que muitas vezes aprender um idioma, como por exemplo o inglês, pode realmente transformar não só a vida dela, mas também a vida das pessoas que estão ao redor dela, as pessoas com que ela se preocupa, porque um idioma estrangeiro, ele não tem jeito, ele acaba trazendo oportunidades, né? Então ele traz oportunidades para você e nada melhor do que deixar com que essas oportunidades venham para a sua vida. E com isso você vai trazer oportunidades para a sua família também, para as pessoas que você ama. Então, pense sempre nisso, que aprender um idioma estrangeiro vai muito além de um hobby, muito além de algo que, eu sei, que vai me ajudar. Isso pode transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Pense nisso quando você for assumir o compromisso de aprender o idioma, a transformação que isso vai causar. E toda vez que você desistir, pense que você está deixando de trazer essa transformação para você e para as pessoas que você gosta, com que você se importa também. Legal, legal. Show de bola. Eu gostaria de colaborar também com puxar um gancho aqui. Antes disso, só deixar então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, para mim ou para a Mônica, deixa aqui, já embaixo aí. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, manda aí para a gente aí. E olha só, pessoal, puxando um gancho no que a Mônica estava dizendo, assim, por exemplo, quando eu fui viver em Paris, eu não falava nenhum outro idioma fluentemente. Então, assim, eu morei um ano em Paris também, antes de morar em Londres, e morei em alguns outros países também, e eu não falava nenhum idioma. Eu cheguei em Paris falando aquele inglês ruim, tudo errado, e achando que falava de tudo. Mas não me importava, eu queria me comunicar. E o que que aconteceu? Eu comecei a criar amor, a tomar amor por idiomas, por aprender um novo idioma, justamente porque eu encontrei um amigo que se tornou como um pai de criação para mim. Ele me chamava de meu filho, um senhor francês, e ele me ensinava com tanto carinho, com tanto amor, assim, tudo que ele ensinava, que eu fui começando a tirar aquela trava minha com tudo, o jeito que ele me ensinava. Eu comecei a criar interesse. Então, ou seja, quando você tem pessoas do seu lado que você aprende algo, que você também, além de aprender, que você ajuda pessoas a aprender aquilo com carinho, com amor, que você faz aquilo realmente de boa vontade, você vai começar a motivar. Eu falei que não gosto da palavra, mas essa palavra sempre vem na mente. Você vai começar a criar o interesse em outras pessoas para aprender também aquilo que você sabe. Então, como a Mônica estava falando, você vai criando
interesse nas pessoas ao seu redor. Então, além de você aprender um idioma, um novo idioma que vai fazer com que as portas abram para você. Por exemplo, olha só, a Mônica citou para a gente o exemplo que ela foi morar, por exemplo, que ela, antes de morar nos Estados Unidos, ela conseguiu trabalhar com gringos ali, com pessoas que se ela não falasse o idioma, eu acredito que ela não teria conseguido o cargo. Então, assim, depois disso, o que aconteceu? Ela foi morar nos Estados Unidos, conseguiu, com certeza, outras oportunidades. Então, as oportunidades, elas vão aparecer a partir do momento que você fala um novo idioma como o inglês, que é esse idioma que abre portas, que destrava as coisas na sua vida, que abre possibilidades para você, seja de trabalhar, de viajar, morar fora, seja de fazer amizades, de conhecer novas culturas, conhecer coisas interessantes, pegar novas informações de primeira mão, ao invés de esperar a pessoa, aquilo se tornar pop, aquela coisa que todo mundo sabe. Então, assim, e além de tudo isso, você vai conseguir influenciar pessoas ao seu redor e você vai conseguir mudar a vida, sim, de pessoas ao seu redor. Então, Mônica, eu concordo 100%, 1000%, e eu acredito que é isso mesmo. Mônica, muito obrigado Eu que por agradeço. aceitar esse convite. Muito obrigado por... eu aprendi muita coisa aqui com você hoje. Eu acredito que a gente sempre está aprendendo, e eu amo ser um aprendiz também, ser essa pessoa não só que ensina, mas que aprende também. Eu adoro sentar, ouvir, aprender, apesar de ter que ensinar todos os dias. E foi um prazer, foi muito bacana. Muito obrigado por participar, por ter aceitado esse convite para participar aqui. Eu agradeço imensamente. Thank you very much. Thank you so much. Pessoal, então, deixa eu ver como é que fecha isso aqui agora. Deixa eu ver. Então, obrigado, Mônica. Eu vou fechar aqui. Deixa eu só ver como é que fecha isso aqui, então. Deixa... Obrigado, Mônica. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final dessa nossa live. Pessoal, muito grato pela atenção. Espero que vocês possam ter aprendido bastante aqui com a gente, então. E é isso aí, pessoal. Para vocês que não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal. E a gente se vê, então, nas próximas dicas, próximas lives, próximas aulas. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, do Instagram e do Facebook. O link está aqui na bio, ou o Emerson Oliveira Academy. E tamo junto aí, pessoal. Rumo a vocês conseguirem aumentar o vocabulário de inglês de vocês, conseguirem melhorar a comunicação, seja compreender, em falar, em se comunicar no inglês e abrir esse leque de oportunidades na vida de vocês. Pessoal, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. E deixa um comentário nesse vídeo aqui, que vai ficar gravado bem aqui no meu feed. Deixa um comentário aqui pra gente, dizendo o que você achou. E a gente se vê, então, nas próximas dicas, lives e aulas aqui na Emerson Oliveira Academy. See you guys there. Take care.